Sejam muito bem-vindos a mais um projeto iniciando aqui dentro da API Capital. É um formato diferente de comunicação com quem está aí do outro lado, e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo aqui muito, muito proveitoso entre nós. Estamos aqui com Guilherme Folchini, Guilherme Barbosa e Heitor Oro. Passar a palavra para vocês para se apresentarem rapidamente, para quem está escutando também saber quem que são vocês aqui. Bom, eu sou Guilherme Folchini, sou um dos sócios cofundadores da API Capital. Atuo no mercado financeiro já fazem seus 17 anos. Tempo, hein? Já passei por instituições como Banco Brasil, Banrisul, um escritório de investimentos vinculado à XP e atualmente cofundador da API aqui. Enfim, atuo dentro da empresa, dentro da área comercial e como consultor também. Como consultor também, legal. Bom, eu sou o Guilherme Barbosa e aqui a gente se divide, né, entre Folchini e Barbosa, porque ambos são Guilhermes. Guilherme aqui não existe, né? Tem que ser Folchini ou Barbosa. Eu já estou perdendo o nome já. Eu sou engenheiro de formação, estou no mercado financeiro há menos tempo. Sou um dos fundadores aí da API Capital. É um projeto que a gente iniciou aí há mais ou menos 1 ano e meio. Antes disso eu trabalhei na indústria por muito tempo. Fui engenheiro, trabalhei em grandes multinacionais, enfim. Rodei um pouquinho aí. Em casa, pai de 3 meninos, um acabou de nascer, inclusive. Mas esse aí se cria sozinho agora, né? Eu tô dormindo já. A esposa tá dando um pouquinho mais de trabalho. Legal. Bacana. Eu sou o Heitor, tenho carreira bancária também, venho do Banco Brasil. Atuei lá durante 10 anos. E 3 anos atrás, saí da instituição, larguei o concurso para seguir o modelo do jeito que acredito. E 1 ano e meio atrás, abracei o projeto junto com a API Capital. Fico responsável com a área de alocação dentro da API e também com a área de compliance. E vale destacar também que vocês dois também são consultores dentro da API, né? A gente tem uma prática que é os 3 ainda atuar atendendo o cliente. A gente acha que isso é um diferencial importante para a construção do negócio a longo prazo, para entender bem as dores do cliente. Então, os 3 atendem e têm carteira de clientes. Legal. E acho que não é ainda, né? Pelo menos a gente não pensa em deixar de atender clientes no curto prazo. Talvez nem no médio prazo. A gente acha que esse tipo de coisa é importante para o crescimento orgânico da empresa e para que a gente sinta as mesmas dores que o consultor na ponta final sente. Legal. E isso traz muito do que é a API, né? A API tem essa ideia de ser algo mais próximo com o cliente, ter um relacionamento mais próximo, mais conectado com o cliente. E até se vocês puderem explorar um pouco mais de onde surgiu essa visão de criar a API, de ter API, e o que é a API hoje no mercado? A API ela nasceu como uma resposta para uma coisa que não tinha no mercado. Que é esse modelo que a gente tem. A gente vai ter tempo aqui de explorar mais como que funciona e por que não existia isso no mercado. E é legal até falar o que é o tal do API, né? Porque tem muita gente que fala que API também, às vezes. Eu escuto muito falar API e é errado falar API. Exato. API Capital. Não é um acrônimo muito criativo, não é fácil de falar, mas é uma reflexão no seguinte sentido. O que dá dinheiro é trabalhar. É a atividade principal das pessoas que dá dinheiro, né? E a nossa reflexão é o seguinte, tá bom, muita gente conhece alguém que ficou rico e nunca botou dinheiro num CDB. O cara ficou rico porque ele montou uma venda, montou uma loja de carro, montou um comércio, montou uma empresa e foi e comprou um terreno e foi, e esse cara ficou rico. E eventualmente esse cara nunca tirou o dinheiro da poupança, né? Ele ficou rico. Então a API ela veio dessa reflexão, assim, de, cara, o que dá dinheiro de verdade é o trabalho. Só que aí tem uma questão. E os investimentos? Eles potencializam. Tem vários estudos, inclusive, que mostram isso. Tem um do Royal Bank do Canadá que eu gosto muito, que ele me fala pessoas que investem versus pessoas que não investem, em média, tem cerca de 4 vezes mais patrimônio. Então, aquela pessoa que você conhece, que nunca botou dinheiro num CDB e que é rica, provavelmente, se ela investisse, ela teria 4 vezes mais. Então, o API é isso. O API é de atividade principal e o I é de investimentos. Foi daí que surgiu. Então, cara, sair um pouco desse modismo que tem de internet, de achar que vai comprar uma ação e essa ação vai virar o jogo, né? Num modelo que é 100% independente. Legal. E quando começou a API, ela foi fundada aqui em conjunto com vocês,
Mas vocês também têm uma experiência passada, né? No mercado de investimentos. Não surgiu isso só na API, você já tem essa bagagem muito, muito grande. Tu falou do banco, o Heitor também de banco, se puderem explorar um pouco mais. Isso, assim, eu atuei como assessor de investimentos, e como assessor de investimentos eu tinha algumas dores, né? Assim, até inclusive teve um assessor de investimentos que é sócio de um dos principais escritórios de investimento do país, que nessas últimas 2 semanas ele postou um corte dele, onde ele falou que o assessor, se trabalhar direitinho, a remuneração dele vai ser muito baixa, né? Vai ser muito próxima de zero. Acho que foi essa a expressão que ele usou. Então, era meio que assim que eu sentia enquanto eu estava na assessoria. Que eu gostaria de fazer a coisa certa para os meus clientes, só que ao fazer a coisa certa, de forma genuína, eu me prejudicaria na pessoa física ou internamente na empresa, enfim, né? Ou seja, não era uma relação de ganha-ganha, né? E daí, através do projeto API, a gente tentou construir algo que fosse bom para todos os lados. Algo que fosse bom para o cliente, mas que o profissional que atende também seja valorizado e que, através de bons investimentos feitos da maneira correta, o cliente consegue chegar mais longe do que através de uma assessoria que diz ser de graça. Depois a gente vai explorar um pouco mais esse tipo de assunto. Então dá para dizer que é um consenso aqui que a dor do mercado que até então vinha sendo muito consumido, que é o de assessoria, foi o que levou vocês a fundar. A gente que conheceu a cozinha de dentro, seja de bancos ou do modelo de assessoria, a gente tinha esse incômodo. A gente não acha que esse é o modelo ideal para atender o cliente. É o conflito, a gente acha que tem algum conflito aqui, alguma coisa que nos deixa desconfortável. Então, eu não fiz movimento de assessoria, eu fui direto já para o modelo de consultoria quando eu saí do banco, mas a gente conheceu a cozinha do banco e a gente sabe, tu tem pressão às vezes de vender um produto que talvez não faça tanto sentido para o cliente. Isso nos incomodava demais. E isso, a gente que passou já no mercado, a gente sentiu esse incômodo. Então, a API surge com essa dor. A gente quer construir um modelo de negócio que a gente acredita ser o ideal para o nosso cliente, de forma 100% independente, que vai realmente pensar os interesses do cliente e não os interesses do banco ou da assessoria. Então, sim, partiu bastante dessa dor. Legal. E eu só para complementar, né? Até 2020 eu estava na indústria. E a visão que eu tinha era que o conflito estava acabando. Que o conflito estava diminuindo. E, cara, você que está trabalhando, advogado, empresário, trabalha numa grande empresa, executivo e tal, você não tem tempo de olhar as questões. E às vezes você não percebe as nuances que tem no mercado de investimentos. E aí, quando foi para fundar a API, e eu fui estudar os modelos, fui estudar como é que era o mercado nos Estados Unidos, como é que foi no Reino Unido e etc., essa dor me apareceu muito forte. Né? Tem um site, inclusive, que daqui a pouco vai me vir o nome na cabeça, que ele é The Price of Bad Advice. Ele lista todos os escândalos que ocorreram na Europa pela falta da independência. Então, eu queria construir alguma coisa para ajudar as pessoas a investir bem. E aí, na hora de olhar o modelo, veio que essa questão da independência não existia. É um grande problema. É um grande problema. E é um dos grandes pilares hoje da API. E ainda é um grande problema, né? Ainda é, e deve. A gente até estava conversando no almoço, né, Fouquinho? Deve continuar um problema por um bom tempo ainda. E quando a gente fala em termos de mercado, o que a API faz para o mercado hoje? O que ela oferece para o mercado hoje? Quais são as dores que ela vai auxiliar no cliente quando a gente olha para o cliente em si? Bom, a gente atua na linha de um multifamily office, trazido isso para o investidor alta renda, para o investidor private, e não aquele ultra high private, né? Então, assim, a gente tenta prestar o serviço mais isento possível, na melhor qualidade possível, dentro de um preço justo. Entendi. Onde o cliente sai beneficiado e o profissional que atende também sai beneficiado. A parte boa de um negócio independente e sem conflito, a gente fala isso com muita tranquilidade, né? Todos os lados precisam ganhar. Exato, não tem aquela história de cardápio, sabe? Para quem não é do mercado financeiro, talvez isso pareça estranho. Mas dentro do mercado financeiro, o gerente do banco ele já começa o dia com um cardápio de produtos que ele tem que vender. Mas ele nem sabe se o Heitor vai comprar um barco semana que vem. Né? Então, isso é um grande problema que tem no mercado financeiro. E o que a gente faz para os clientes?
A gente busca trazer muitas reflexões para eles. Não é só decidir aonde investir, mas é olhar a questão dos investimentos, é olhar a questão sucessória, é olhar a questão tributária, é olhar qual é o planejamento desse cliente olhando para os próximos 10, 20 anos. Né? Tem gente que tem lá 70 mil, 80 mil de renda mensal. Pode ter R$500 mil de renda mensal. Se não tiver um planejamento norte, se não pensar na independência financeira, vai gastar todo esse dinheiro e não vai ter. Então a gente fica trazendo essas provocações para os clientes. Uma outra forma de resumir bem o que a gente faz, a gente é o personal trainer do bolso do cliente. Olhando essas questões, tributária, sucessória, investimentos, imóveis. A gente olha de uma forma bem ampla a vida financeira do cliente, né? Até o Heitor tem uns bons exemplos aí de cálculos e reflexões que foram feitas para esses clientes. E até um ponto, antes disso, a gente vai falar bastante de independência. A gente não é contratado por bancos, a gente não é contratado por corretoras, a gente é contratado pelo cliente. A gente entende que isso muda a regra do jogo. Eu não vou tentar vender uma capitalização ou uma previdência para um cliente que não faz sentido. Eu não vou indicar um COI ou um outro produto longo para cliente que não faz sentido. Eu vou realmente agir nos interesses do meu cliente. A gente entende que com isso a gente muda o jogo. A gente vai realmente pensar o que faz sentido e a gente vai construir uma carteira que vai ter performance melhor, que vai estar mais aderente aos objetivos do cliente, ao perfil do cliente, à tolerância de risco do cliente. Então, a gente entende que com a independência a gente muda o jogo. A gente quebra totalmente o conflito de interesse. Legal. Até para não perder o gancho, mais um exemplo, né? É muito comum vender seguro high ticket no nosso mercado. Os whole life da vida. Seguro high ticket... É um seguro bem mais caro. Tá? É um seguro que o cara paga ali um valor considerável por mês. Essa semana, no escritório, chegou um caso desse pra gente. O cliente está discutindo um seguro aqui. O cliente já veio pra gente, iniciou o relacionamento com a gente para virar cliente, discutindo lá um seguro de R$11 milhões. A primeira pergunta que a gente foi fazer, a primeira coisa que a gente foi olhar é o seguinte: por que ele precisa de um seguro de R$11 milhões? Então é muito disso. Né? Na verdade, ele não precisa de um seguro de R$11 milhões. Fizeram ele acreditar que ele precisava de um seguro de R$11 milhões. Eu estou falando R$11 milhões, mas tem casos que é R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões. Muitas vezes o cliente não precisa desse seguro. E qual que é o tipo de trabalho que a gente faz? Entrar nesse nível de discussão junto com o cliente, olhando questões familiares dele, sucessória, se ele é o pilar financeiro, não é. E muitas vezes falando, cara, você não precisa de um seguro. A gente consegue montar uma estratégia diferente aqui por esse caminho. Muito bom. Então é muito disso o nosso trabalho. Voltando um pouco só na questão da independência, que a gente acredita que de fato a independência faz a diferença, pelo seguinte, dentro dos escritórios de assessoria, eles também conseguem trabalhar com o mesmo tipo de remuneração que a gente trabalha, que depois a gente vai entrar nesse tipo de detalhe, tá? Porém, lá ainda há um nível de subordinação com a instituição financeira. Ou seja, ele vai continuar sendo pressionado a vender aqueles produtos que não são os ideais para o cliente, porque o patrão dele precisa daquilo para se manter rentável, para se manter forte no mercado. Foi o que o Heitor falou de ser contratado pelo banco ou... O ser preposto da corretora. É isso aí. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa de mercado, né? É um network. E o cara estava falando assim, olha, para minha conta, assessor, tá? No campo de assessor. Para minha conta fechar, eu preciso fechar 15% em COI. Para minha DRE, acho que eu nem tinha comentado, nem não lembro se eu cheguei a falar com vocês. Para minha conta financeira fechar, eu preciso colocar 15%. Por mês. Por mês, por ano, enfim, em COI. Aí só para quem está de casa, por quê, né? Porque COI paga em média 3% de comissão. É um dos produtos que mais paga. Né? Acho que é até interessante a gente destrinchar de forma bem curta e rápida o que é isso, né? Mas por que a remuneração do assessor e do gerente é diferente do consultor? Talvez quem está assistindo do outro lado pode ter uma dúvida assim, poxa, mas o que o investimento paga para esse cara, né? E é legal a gente ter essa diferença do que é para nós e o que é para o mercado. Assim, levando para o mercado de obra, né? Vamos falar de uma obra, né? O que essa questão do foco em produto leva? Foco em comissão leva?
O cara vai do produto para o cliente. Então o cara começa a obra pelo telhado. É isso. O cara começa o dia sabendo que ele tem que vender 15% em COI. Quando, na verdade, você tem que olhar do cliente, entender as dores do cliente, as necessidades do cliente, e daí buscar identificar o produto. Então, por nós não termos crachá de instituição financeira nenhuma, a gente consegue fazer isso com bastante tranquilidade. E a gente entende que o processo é inverso, né? Primeiro eu tenho que conhecer o cliente, a tolerância ao risco do cliente, os objetivos do cliente, que estágio de vida ele está, que patrimônio ele tem, para depois achar qual produto é adequado para esse cliente. E não ao contrário. Não ao contrário. E aí a gente pega um dos casos bizarros lá de cliente com 60 anos com papel a vencer em 30 anos, já na etapa de desfrute. Faz sentido para esse cara ter um papel de 30 anos na carteira? Não faz. Provavelmente quem vendeu para ele distribuiu de qualquer forma. Vou pegar, eu tenho aqui na prateleira esse produto para distribuir, vou distribuir para todos os meus clientes. Se alguém topar, topou, ok. Não, a gente não faz esse processo. A gente conhece o cliente e aí a gente vai para o produto. E a gente entende que assim a gente consegue gerar muito mais retorno, muito mais alinhamento, muito mais sustentabilidade a longo prazo. Legal. Está acontecendo uma coisa aqui no Brasil que eles chamam de Deep Finance, né? Que são as pessoas sendo introduzidas cada vez mais dentro do mercado financeiro. E nos últimos anos teve algumas instituições que conseguiram crescer de forma relevante no mercado de assessoria, onde esses clientes antes eram atendidos em bancos, né? No banco, a gente entende que há sim um conflito de interesse, que há sim um certo problema na oferta de produtos, porém, o gerente, ele é CLT. Ele, algumas vezes, enquanto eu era, por exemplo, gerente do Banco Brasil, eu tinha, sim, meta de produtos, mas era aquela coisa, se eu não fizesse, o que ia mudar era talvez o meu atingimento de metas, o meu bônus, esse tipo de coisa. Porém, enquanto assessor de uma corretora, você não é CLT, você não tem um salário base. Todos os meses você precisa efetuar vendas para construir o seu patrimônio. Tudo bem, tem algumas coisas ali que são recorrentes, depois a gente pode entrar nesse tipo de detalhe. Fato na nossa visão, acaba ficando muito mais voraz essa relação de conflito de interesse com o cliente final. E acabou, essa voracidade das corretoras, de algumas corretoras, acabou trazendo a necessidade de algumas empresas independentes atuarem no mercado para tentar justamente ajudar as pessoas. Então, algumas vezes, eu acabo me enfrentando com o pensamento de que, às vezes, nós somos uma espécie de enfermaria do mercado financeiro, sabe? Porque chega muita gente machucada, muita gente doente com seus investimentos muito distorcidos e, de certa forma, frustrada com o mercado financeiro. E a gente acaba dizendo para o cliente, não, calma aí, a gente consegue resolver. Nem todo mundo é considerado do mal do mercado financeiro. Deixa eu te explicar algumas coisas aqui. E aí a gente começa a tratar o cliente. Eu acho que até é bom a gente deixar claro isso, que em nenhum momento a gente está falando que o mercado é mau, né? Existem profissionais, assim como qualquer ramo. É uma palavra que a gente até usa bastante, acho que é o Folchini que usa principalmente, que é a matriz de incentivo. A gente não acha que o profissional está errado. Tem profissionais bons e profissionais ruins. Tem profissionais que vão entender aquele conflito e vão fazer o melhor para o cliente. A gente acha que hoje, na média, talvez esse cara é exceção, infelizmente. E aí a matriz de incentivo a gente acha que está errado. Porque no momento que tu instiga um assessor a ganhar a comissão de 0,2% num produto bom e 2% num produto ruim, ele é muita diferença, é 10 vezes mais a remuneração dele. Então ele tende a ter um conflito de indicar o produto Y, que talvez não seja tão bom que nem o produto X. No momento que a gente quebra o conflito de interesse, a gente vai realmente pensar o que faz sentido, sem olhar a comissão. E aí, puxando o gancho de remuneração, o gerente do banco, via de regra, ele acaba sendo CLT, ou seja, ele recebe um salário, pode ter bônus e um variável junto, mas ele recebe um salário. Então ele tem conflito na nossa visão, porque ele tem que atingir os objetivos do banco. E a gente estava lá, a gente conheceu a cozinha, a gente sabe como é. E no modelo de assessor, todo produto que ele indica para o cliente tem alguma comissão por trás. E o cliente não vê. Então o cliente tem a falsa sensação que a assessoria é de graça, que não necessariamente é verdade. Porque não está saindo do bolso dele todo mês ali. Porque sai escondida. No nosso caso, aquela remuneração escondida, ela volta para o cliente e fica transparente. Porque a gente não recebe nada de comissões. Por lei, a gente não pode receber comissão. Então fica um modelo mais alinhado. Então, no modelo de gerente, tu vai ter os interesses da instituição, mas tu é um cargo mais CLT, um salário com bônus. No modelo de assessoria, via de regra, é comissão. 100% comissões. Então, tende a ter, às vezes, um conflito, pode ser até maior, às vezes, que o gerente do banco. E o nosso é 100% independente. E só para reforçar aquilo que o Heitor já falou, seguinte, vamos pegar os principais escritórios da corretora Pretinha. Cara, a gente está falando aí de pelo menos 2.000, 3.000 profissionais.
ou da corretora azulzinha, né? A gente está falando de mais uns 2.000, 3.000 profissionais, enfim. Será que todo mundo é ruim? Não é isso. As pessoas não são ruins. A questão é que essa matriz de incentivo, em algum momento, ela vai te corromper. Eu já calcei esse sapato, então, assim, eu senti essas dores. E é muito, muito difícil tu conseguir jogar esse jogo, né? Então, não que dentro da consultoria só existam profissionais excelentes. Não é assim. A gente sabe que aqui também tem profissionais com seus problemas. Mas não existe uma matriz de incentivo, de certa forma, te empurrando para fazer a coisa errada, né? Isso, exatamente isso. E por que eu acho que é importante a gente até ter investido esse tempo nesse assunto? É porque quem não é do mercado financeiro, via de regra, não tem a menor ideia do que a gente está falando. E para dar um exemplo prático dessa questão da matriz de incentivo, agora isso está mudando. Mas a plataforma que o consultor acessa é a mesma plataforma era a mesma que o assessor acessa. Agora eles estão mudando. E antigamente era comum você entrar, por exemplo, na plataforma de fundos e aparecer um pop-up falando assim, ingresso para o camarote do Coldplay para os 10 primeiros que alocarem no fundo YT. Tanto valor. Então é isso. Assim, o cara sentou para trabalhar, abriu o computador, pum, aparece aquilo ali. Para dar um outro exemplo. Essa na plataforma de fundos. Aí a pessoa vai lá na plataforma de renda fixa. Aí ela clica lá para alocar um dinheiro em renda fixa. Aparece no topo, em negrito, X bancos. Se você vai olhar no detalhe, aquele banco é um banco que está com 50% em precatório, tem uma saúde financeira ruim, que pode ser que dê problema, só que o ROA dele é altíssimo, né? A comissão que ele paga é altíssima. Né? Então, assim, a gente quis ilustrar com vários exemplos, e eu acho que a gente até podia ir para uma segunda parte aqui da conversa, porque exemplo é o que mais tem, senão a gente também não avança, não sei o que vocês acham. Para contar um pouco mais do que a gente faz e etc. Excelente. E até a gente olhando, então, em termos de API, vocês comentaram que hoje até está no nosso nome, né? API Capital Investimentos. Então, a gente trata muito a área de investimentos. Mas, como tu falou antes, como a gente conversou antes, não é só isso que faz o sucesso do cliente, né? Não é só olhar para os investimentos, não é só olhar para o dinheiro que ele tem no banco, não é só olhar o dinheiro que ele tem na corretora, envolve muito mais do que isso, né? É um planejamento completo. Por isso que eu até faço uma analogia que é bem legal, talvez não é das melhores, mas é a diferença de um vendedor para um especialista de fato daquele serviço, né? Um vendedor vai vender o que é melhor para ele. Um especialista vai procurar aquilo que faz sentido para quem está do outro lado. Então, não sei o que vocês... Nesse gancho, a gente quer ser o MFO do nosso cliente. Ou seja, a gente quer ser o braço direito do nosso cliente em todas as decisões que envolvam investimentos, envolvam futuro, envolvam planejamento. Então, a gente não quer só tratar o investimento. Sim, o investimento acaba sendo o carro-chefe, o principal assunto que a gente trata com o cliente, mas não é só isso. A gente tem planejamento sucessório. Eu tenho um cliente que tem um filho recém-nascido e o cara não tem um patrimônio tão relevante. Talvez para esse cara faça sentido ter um seguro. Só que a gente vai fazer todas as tratativas de forma independente. Eu não vou querer vender um seguro para esse cara. A gente vai fazer a conta. Se achar que faz sentido um seguro para esse cara, tá bom, vamos entrar nessa área e vamos recomendar um seguro para o cara, mas vamos fazer a conta de forma independente, sem conflito de interesse, para ver se realmente faz sentido. E aí, falei de planejamento sucessório. Planejamento tributário. A gente pega N casos de empresas que pagam 34% de imposto e poderiam ser mais eficientes investindo na pessoa física, pagando 15% e ainda aproveitando de ativos isentos, e elas não têm noção clara de quanto representa isso. A gente tem nossos estudos e a gente consegue mostrar para a empresa, se tu fizer isso, tu pode economizar tanto. Fica a teu critério, obviamente depende de outras situações, mas a gente entra na seara tributária também. Seara de planejamento de aposentadoria. Um cliente quer eu tive um exemplo prático esses dias. Cliente meu queria se aposentar daqui 3 anos com uma receita de 20 mil por mês, por exemplo, uma renda. E a gente fez o planejamento, na cabeça dele ele precisava 2 milhões, porque era 1% ao mês. Conta de padeiro, né? Conta de padeiro. Não é essa conta, porque no Brasil a gente tem algo chamado inflação que vai correr o teu patrimônio no longo prazo. Então a conta é diferente. Então a gente realmente entra e faz o cálculo certinho. Pela taxa atual, pelas projeções futuras, a gente tem que ser mais conservador e tu precisa ter um patrimônio quase 2 vezes maior que isso. Então, para tu chegar lá em 3 anos, tu tem que aportar 40 mil por mês. Para tu chegar lá e poder tirar essa receita tranquilamente.
Agora, se tu tivesse 10 anos para frente, em vez de ser 45, esse teu aporte iria cair para 6 mil por mês. Então, esse planejamento, estudo de independência, de aposentadoria, de renda passiva, a gente entra. Então, tá tudo incluso no nosso serviço, porque a gente dá um propósito pro dinheiro. Não é simplesmente alocar o dinheiro. Tá bom, tá alocando para quê? Tu quer comprar uma casa, tu quer se aposentar, tu quer ter independência ou tu quer pagar a faculdade do filho? Ou tu quer tudo isso, né? E a gente vai fazer, encaixar dentro do plano e mostrar os números pro cliente. Para cada cenário, provavelmente, é um perfil diferente até. Às vezes o cliente tem tolerância a risco, mas o cara já tem 60 anos, já tá na hora de desfrute e já tem um patrimônio gigante. Faz sentido para esse cara tomar risco, colocar o patrimônio em jogo, se do jeito que tá ele consegue viver de renda passiva o resto da vida? A gente entende que não. Então, por isso que é importante ter o planejamento. Então, nessas outras áreas, a gente entra também. A gente acha que são extremamente importantes, não só investimento. Pensar sucessão, pensar investimentos offshore, se fizer sentido para o cliente maior. Então, é realmente ser o braço direito do cliente quando o assunto é investimentos e finanças. E até falando assim, cliente, trazer um pouco mais de materialidade, né? Hoje a gente está com mais de 350 clientes na API. A API tem por volta de 1 ano e meio aí de CNPJ, um pouquinho mais. Em termos de patrimônio, né? Qual que é o total do patrimônio que a gente está dando consultoria, né? A gente está perto de R$500 bilhão, né? Então, assim, é uma marca que a gente se orgulha bastante. Pelo curto tempo também, né? É muito dinheiro, assim, R$500 bilhão para um conceito que é novo, né? Poucas. Se você pegar 10 pessoas e falar, você conhece consultoria de investimento, modelo do FII fixo, similar que tem nos Estados Unidos? Olha, de 10 eu acho que meia vai conhecer. Então a gente se orgulha bastante desses números, desse projeto que a gente construiu na API. E nessas reflexões, essa da PJ e quem são esses clientes, né? Só voltando aqui, quem são esses por volta de 300, 350 clientes? A grande maioria deles empresários, profissionais, por exemplo, da área da saúde, médicos, advogados, grandes executivos de grandes empresas, né? E aí, nessa dos empresários, é muito comum as empresas terem muito dinheiro no caixa. Então o Heitor falou aqui rápido, e eu quero pegar nesse pé de novo, porque é um caminhão de dinheiro, né, Heitor? Que as pessoas deixam para o governo, simplesmente em tributos, porque ela quer manter um caixa maior na empresa. A conta é essa, uma empresa que está fora do Simples, ela vai pagar 34% de imposto. Então, se ele tem um CDB de 100% de CDI, líquido, está rendendo muito menos do que isso. Está perdendo para a inflação. E a gente entra com essa provocação, mostra os números, né? E quanto que eu tenho que ter de caixa dentro da empresa? Aí é uma questão muito particular, mas via de regra tem que ser o mínimo possível, pensando em eventuais projetos, pensando no capital de giro, e etc, etc. O excesso de caixa tem que distribuir. Isso reduz, inclusive, o risco jurídico. Porque é fácil bloquear recurso de empresa. Assim, vou falar um caso extremo aqui, mas assim, o juiz manda bloquear primeiro e depois vai investigar, depois vai ver os autos. Só que aí bloqueia, até desbloquear é uma baita dor de cabeça, seja por uma questão tributária, seja por uma questão trabalhista. Então, tem vários senões envolvendo dinheiro na PJ. E esse movimento acontece até com empresas de fora, né? A gente vê cenários acontecendo aqui no Brasil. Quem dirá a nossa empresa aqui, que o governo é remunerado pela nossa empresa, né? Então, pagando os tributos, o governo ganha dinheiro em cima disso. Então, é muito importante. E a gente está falando bastante aqui das dores dos clientes, né? Qual que é a dor que o nosso cliente sente? E tem mais alguma que vocês veem que é muito comum acontecer no mercado? Em prática, né, um pouco comentamos bastante do cliente machucado, que já vem machucado, né? Então, são etapas diferentes. Geralmente tem o cliente do banco, tem o cliente que está na poupança ainda, que também tem uma dor ali. Vocês têm algum outro cenário? Olha, acredito que assim, tem uma série de variáveis que podem impactar nas dores do cliente, mas as principais são a rentabilidade dos seus investimentos, ativos muito longos, alguns seguros de valores exorbitantes, alguns investimentos feitos em crédito privado que acabam indo à falência e não pagando as suas dívidas.
Então, tem uma série de riscos que precisam ser, a gente fala no mercado financeiro, desculpa a expressão específica, que precisam ser mitigados, né? Que nada mais é do que evitados. Então, além dessa parte que tangencia os investimentos, tem toda a parte de sucessão. Hoje mesmo eu estava falando com um cliente que ele precisa fazer a distribuição de lucros da empresa. E distribuir lucros é isento hoje em dia. Tá? A empresa paga seus impostos lá, sobrou dinheiro. A regra do jogo hoje é essa. Então, sobrou dinheiro lá, tem, sei lá, 100 mil reais. E o cliente precisa distribuir esse dinheiro. Ele pode distribuir para a sua pessoa física, só que ele já tem muito patrimônio, mais dinheiro do que ele consegue gastar até o final da vida dele. E ele está pensando em destinar isso direto para os filhos. Porém, os filhos ainda são novos, têm suas namoradas, namorado, enfim, né? E esse dinheiro vai entrar como distribuição de lucros e não como herança. Ou seja, foi algo que eles constituíram com o esforço de trabalho deles. Ou seja, eles podem tentar evitar essa questão do imposto de doação, que pode variar de 4% a 6%, até 8%, dependendo do estado, né? Eu estou com a cabeça aqui do estado onde eu trabalho. E tentando evitar esse imposto, mas acaba sofrendo uma outra ameaça, que é a ameaça da ameação, caso seja caracterizada uma união estável, o filho se separe, enfim. Então, tem uma série de riscos que a gente ajuda o cliente a identificar e a se planejar. Às vezes, tem que escolher algumas coisas na vida, tem que escolher. Olha, qual risco você vai querer correr, né? A forma de solucionar algumas dessas dores pode ser usando algum tipo de seguro. Olha, tu vai ter que pagar seus 4%, 6%, 8% de imposto de herança e talvez seja o melhor caminho, seja você fazer um seguro mesmo. Vamos tentar ver o tamanho do seguro que seja necessário, né? Ou a gente faz uma previdência. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode utilizar. Existe até otimizações que a gente consegue fazer utilizando das ferramentas de investimentos para evitar esse desconforto do cliente na hora de, por exemplo, fazer um processo de inventário, um processo de herança, né? São formas boas e práticas que muitas vezes não são tão abordadas assim no mercado tradicional. E puxando um gancho naquele planejamento que eu comentei antes, a gente vê que tem muitos clientes com dores que não têm a real noção do quanto precisa, ou se já tem suficiente, ou se falta muito para chegar lá e talvez tirar o pé, talvez se aposentar se quiser, mas ter uma maior liberdade. Então, além dos investimentos, que eu acho que é onde a gente vê mais dores, mais machucados, produtos desalinhados, na parte de planejamento a gente pega muito cliente que tem X patrimônio, o cara não tem nem noção. Ele quer parar daqui 5 anos, ele não tem noção se ele está no caminho certo ou não. Então, quando a gente tangibiliza isso para ele, fica muito mais claro. Eu sei quando eu tenho que aportar, eu sei se vou chegar lá, eu sei se falta, eu sei se vou ter que intensificar o aporte ou não. Então, é diferente quando tu tangibiliza isso. Então, a gente vê que tem essa falta muito grande de planejamento. E ainda para os investimentos, as dores são muitas. COI, carteiras com COIs, produtos extremamente ruins, ao nosso ver. A gente tem estudo da FGV que mais de 90% dos COIs perde para o CDI. A gente tem um estudo nosso lá que chega a 97%, que a gente fez já internamente uma corretora, perde para o CDI. Então, produto extremamente ruim, que não faz sentido, que tu ingessa a carteira, e a gente pega muitas carteiras com esse produto. Então, volta na questão da independência. Então, produtos desalinhados, que no momento que a gente pega uma carteira assim, a gente consegue, faz um plano pro cara e consegue aos pouquinhos ir ajustando esse portfólio. Óbvio que a gente não consegue ajustar tudo de cara, mas aderente com o planejamento dele, aderente com o perfil dele, e sem ter que vender produto que a gente não acredita e o que acha que não faz sentido para aquele cara. Então, acho que essas dores que eu lembrei são as principais que a gente vê hoje. Tem alguns clientes também que eles têm a sua carteira de investimentos já montada e eles não têm noção do risco que eles estão correndo com aquela carteira que está montada, né? Porque tem muita gente que trabalha com uma coisa chamada marcação na curva. Existe uma coisa chamada marcação na curva e marcação a mercado, tá? É uma longa história para a gente debater e conseguir traduzir isso. O fato é, essa marcação na curva, muitas vezes, ela te esconde alguns riscos muito grandes. Então, é muito comum a gente pegar alguns clientes e só o fato de explicar o que é marcação a mercado, o que é marcação na curva, e trazer isso para a realidade da carteira dele, ele já toma um choque, né? Sem contar a volatilidade que é agregada, né, a essa carteira que ele não estava acostumado, justamente por aquela mão de obra de uma pessoa que não estava buscando o ideal para o cliente final, que é o possuidor do dinheiro, e sim para o seu bem próprio, né? Um exemplo para entender marcação a mercado e a curva que me veio à cabeça agora é a tabela FIP. Então, tipo assim, eu tenho um carro aqui, na FIP ele vale 100 mil. Mas a o que FIP o mercado é na paga? curva.
Só que daí você vai... Tu quer comprar meu carro? Ah, quero. Pagou 80. É isso Essa aí. é a marcação a mercado. Legal. Ficou bem claro. E aí o cliente, sei lá, por algum problema, o cliente está olhando lá na marcação, na curva, e ele está olhando que ele tem 3 milhões de reais. Né? Ele está olhando a FIP, ele tem 3 milhões de reais. E aí, por algum motivo, ele começa a fazer conta com esses 3 milhões, e ele precisa de liquidez, e ele já está sem um planejamento muito bom. Aí ele vira para a pessoa que atende ele, que não é da API, porque isso não acontece dentro da API. Aí ele vira para essa pessoa e fala, eu preciso dos 3 milhões. Aí o que vai acontecer? Aí o cara vai resgatar, só que na verdade ele não tem 3 milhões, porque na marcação a mercado ele tem 2 milhões e 200. Por aí vai. Então, esse Imagina é um dos o choque, né? depois passar por isso, né? A dor que o cliente sente isso depois. Exato. E daí, se o cliente... Nesse momento, o cliente diz, não. Então, se é para ter 2.200, 2.700 que seja, eu não quero retirar esse dinheiro, então. Quando que eu vou conseguir pegar os meus 3 milhões? 2040? 45? 2050? 2060? E daí que vem a frustração, né? E daí é aquela coisa que o barato sai caro. E muitas vezes esses investimentos eles estão contratados a taxas baixas e o custo de carregar este investimento de hoje até o vencimento dele, ele é oneroso, porque provavelmente ele vai render abaixo da média de mercado de hoje até o vencimento dele. Então, é um pouco complexo. E a gente tem a CVM 179 vindo aí, né? Atrasada, né? Tá 1 ano atrasado, 2 anos atrasado, não lembro. Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Que já foi Quer postergada, explicar um pouco dela, Fouquini? O que é a tal da... Olha, a RCVM 179 é basicamente a lei da transparência. Então, o que aconteceu? Alguns players do mercado eles estavam, de certa forma, usando uma ferramenta que se chama provalecimento intelectual. Que é assim, você usar a sua inteligência em prol daquilo que é o seu benefício e não em prol do que é do cliente. E daí a CVM entendeu como esse mercado estava funcionando e trouxe a lei da transparência para justamente o consumidor final saber o quanto ele está pagando, né? E parar de sofrer esse provalecimento intelectual, né? Então, esses investimentos mais longos, eles costumam ter altas comissões que se você trabalha com marcação a mercado, no dia seguinte ao investimento, você botou, por exemplo, 100 mil reais, no dia seguinte você vai ter 98, 99, 97, enfim, depende as margens que estão embutidas ali. Então, assim, essa lei, ela atua, não é uma lei que vai resolver absolutamente todo o problema, mas é uma forma de o governo iniciar o processo. E é sim um passo muito comemorado por nós e pelo consumidor como um todo. O governo não faz movimentos tentando prejudicar o consumidor final, porque muito pelo contrário, por mais que algumas vezes alguns imprevistos possam acontecer, assim, a RCVM ela vai mostrar no momento que o cliente confirmar o investimento o quanto de comissão ele vai estar pagando. Vai ter que estar na mesma aprovação, vai ter que ter o investimento que ele está fazendo e os custos envolvidos daquela operação. Claro que no início, talvez algumas instituições usem algum botãozinho mais escondido que cria alguma dificuldade, mas provavelmente a CVM vai atuar em cima disso, vai tentar corrigir para tentar deixar um jeitinho mais claro brasileiro, possível. né? É normal. Jeitinho brasileiro sempre tem. Do processo, né? E é claro, isso está só replicando o que já aconteceu lá fora em outros países, né? Então, assim, antes da gente ir lá para fora, né? Eu acho que tem muita gente que até hoje acha que aquele suporte que o gerente do banco ou que o assessor dá... Tem muita gente que ainda até faz propaganda ainda, né? A assessoria gratuita. E não é. Então, para dar mais um exemplo do que é a RCVM 179, ela busca trazer e mostrar para o cliente que essa eventual suporte que ele tem do gerente do banco do assessor não é de graça. Tem um custo. Tem um custo. Então, por isso que a gente chama ela de lei da transparência, né? Porque vai falar. Por exemplo, e como que o cliente paga a API? Né? Eu acho que vai pro Heitor essa. Depois a gente volta no 179, mas eu acho que é uma dúvida puxa a outra. Normalmente o cliente acha que a assessoria é de graça. Primeiro ponto, bem que tu falou, a assessoria não é de graça. Todo produto que tu investe via assessor tem uma comissão que é do assessor e do escritório. A comissão vai ficar transparente com essa RCVM que a gente falou que vai entrar em vigor. Essa comissão volta sempre para o cliente. A gente não fica com essa comissão. A gente é vedado por lei receber essa comissão.
E aí a gente cobra do nosso cliente um FII fixo. Ou seja, o cliente sabe de forma transparente quanto ele vai pagar para a API e todo mês ele vai ter os cashback, ou a gente vai entregar, se for na renda fixa, na taxa máxima, porque o assessor ele consegue dosar o tamanho da comissão em muitos produtos. Mais um exemplo fixa. de conflito. A gente entrega sempre taxa máxima e quando tiver comissão sempre retorna para o cliente. Então a gente fica 100% transparente. A gente vai cobrar um FII fixo que desconta do cliente mensalmente. Mensalmente ele vê lá na corretora o desconto, o repasse para nós de forma transparente. Então ele sabe exatamente quanto está pagando para a API pelo suporte que ele está tendo, pelo serviço que a gente está prestando para esse cliente, sem qualquer fidelidade. A gente entende que a fidelidade é o bom atendimento, o bom relacionamento, o cliente está contente. Até que o nosso churn é praticamente zero, né? É nulo, então hoje. E legal, eu lembro que tu comentou no início da conversa, antes de tu iniciar com o projeto da API, o Barbosa falou que achava que o mercado já estava perdendo esse conflito, essa falta de transparência, né? E com essa entrada da CVM 179, tu enxerga que isso de fato está acontecendo? Vocês enxergam que isso é um movimento que está acontecendo? A gente foi olhar o que aconteceu em outros mercados que fizeram o mesmo movimento. Tá? Então, basicamente, isso que está acontecendo hoje no Brasil, que é esse alto foco em produtos, muita comissão. Você vê escritório de assessoria vendendo consórcio. Pô, consórcio nem investimento é. Essa bagunça, e é uma bagunça, ela já aconteceu em outros lugares do mundo. E aí, para pegar o dado dos Estados Unidos, por exemplo, quando os Estados Unidos implementou algo similar à RCVM 179, o percentual de clientes que escolheram o modelo de comissionamento por FII, né? Desculpa. O percentual de clientes que escolheu o modelo de FII, que é o nosso modelo, né? Ou seja, ele sabe quanto que ele está pagando, saiu de 26% para mais de 80%. Ou seja, então, depois que implementaram regras similares nos Estados Unidos, e começou a ser divulgado, trabalhos similares a esse que a gente está fazendo aqui agora, saiu de 20%, 30% para 80%. Então, a grande maioria dos clientes prefere esse modelo mais transparente. É aquilo. Se você não está pagando, o produto é você. Né? O Instagram é de graça. Por quê? Porque o Instagram está vendendo um anúncio e está imprimindo anúncio na tua cara toda hora. Por isso que o Instagram é de graça. Isso, vamos arranjar confusão com o Instagram. Mas quando que a gente não arruma confusão, né? A gente até está comportado hoje aqui. Mas puxando o gancho também dos Estados Unidos, o Reino Unido foi a mesma coisa. O Reino Unido lá, em 2012, eles criaram essa lei da transparência e até 2012, 80% do mercado estava no modelo commission-based, que é o modelo por comissão, que é o modelo preponderante aqui hoje. Depois disso, inverteu a curva. Tanto é que depois de alguns anos, o Reino Unido proibiu o modelo de commission-based, porque entende que lesava demais o cliente. Então lá eles nem tem mais a opção de commission-based. Então, o que a gente vê? Que quando cria-se essa regra de transparência, tu acaba instigando o assessor a tentar fazer o mais justo para o cliente, porque ele vai ficar transparente para o cliente quanto é a comissão. E aí, provavelmente, o assessor vai dizer, opa, ou eu vou começar a continuar vendendo produto goela abaixo para o cliente, talvez não vai dar certo, ou eu vou migrar para o FII fixo, vir para o modelo mais transparente, alinhado com o cliente. E aí, quando sai essa regra de transparência, historicamente, nesses países, tem uma curva muito forte de adesão do modelo FII fixo, que é o nosso modelo mais transparente, que tu cobra uma taxa anual, independente do formato que tu tá fazendo a alocação para o cliente ou independente da comissão. Então, tu vai realmente pensar que faz sentido para o cliente. Então, lá houve essa curva. A gente acredita que essa curva vai acontecer aqui também. Essa regra entra em vigor agora mês que vem. Então, a partir do mês que vem, você, cliente, se for fazer um investimento com o assessor, ele vai te indicar um CRA de um papel de um emissor que vence daqui 7 anos, ele vai ter que te dizer quanto é a comissão dele do escritório. Então tem que aparecer lá transparente. Então a gente acha que essa regra de transparência vem para beneficiar o mercado, beneficiar o investidor e também beneficiar nós no mercado. Porque a gente acha que vai ficar mais evidente, mais latente o conflito de interesse nos produtos. Tudo que vem para trazer mais transparência, acho que independente do mercado, ele é algo salutar a longo prazo, né? Então, assim, o fato que é importante a gente dizer também é que o modelo de comissionamento por produto em nenhum desses países, ou a maior parte desses países, continua existindo, né? Em nenhum país, com exceção aqueles que são proibidos. Tem alguns países que esse modelo de remuneração foi proibido, provavelmente por alguns problemas que já aconteceram lá atrás. Países como Inglaterra, Holanda,
me ajudem aí, Índia e outros, né? Agora falei rápido aqui, tentando buscar na cabeça. Fato existe público para todos os ramos, para todo mundo. O mercado financeiro ele é muito grande, né? Porém, a gente acredita que o nosso modelo ele é mais sustentável a longo prazo, porque no momento que o cliente olhar, ele vai ter a seguinte decisão, né? Se eu investir 100 mil reais aqui, eu vou receber 2, 3 mil reais, ele vai pagar de comissão para o assessor dele, ou para o gerente do banco, enfim, né? Enquanto na consultoria, essa comissão volta para o cliente e ele paga uma taxa de administração pro rata, que demoraria anos para chegar nesses 2 mil. Até não sei se seria mais caro ou mais barato. Isso é outro ponto. Na nossa visão, a gente acredita que o nosso trabalho é mais barato porque a gente entrega algo de mais qualidade e a gente consegue chegar mais longe do que uma carteira toda conflitada, focada em altas comissões, né? Então, assim, a gente precisa assumir também que a gente não é o dono da verdade, nós somos o ser supremo da verdade absoluta e que, sim, existe o cliente para consultoria e o cliente para modelo de comissionamento, né? Fato pelo meu ponto de vista, se o cliente ele entende de mercado financeiro, sabe se defender, sabe tomar suas próprias decisões e não utiliza como um aliado, um profissional que está ali conflitado, olha, provavelmente o modelo de comissionamento por produto seja melhor para ele. Mas, na nossa experiência, a maior parte dos clientes são clientes que não entendem tanto de mercado financeiro, ou não sabem se defender, ou nem querem, né? Por exemplo, pegar ali um exemplo XYZ ali, que é um empresário. Cara, foca no teu mercado, foca na tua empresa, que tu vai ganhar muito mais dinheiro do que perder 1 ano da tua vida estudando mercado financeiro e fazer algo meia boca. É como eu tentar, sei lá, construir a minha casa. Olha, talvez no YouTube ali eu consiga um saco de cimento, areia, tijolo, e eu consiga com o YouTube resolver. Na teoria eu vou saber, né? Na teoria eu vou conseguir construir uma casa. Ok, e quanto tempo dura essa casa? Ela fica de pé? Ela não fica de pé? Talvez você consiga fazer a casa, mas será que não vai ter infiltração? Enfim, é uma série de coisas, né? E uma pergunta frequente do nosso cliente: tá, mas e aí, o teu serviço vai sair mais caro ou mais barato que a assessoria hoje, quando a gente está negociando com o cliente? E a gente deixa muito evidente para ele: olha, se eu colocar os mesmos produtos que tu tem na carteira atual ou produtos ruins que nem estão na sua carteira, vai voltar até mais de comissão do que a gente te cobra. Mas a gente não acha que esse é o melhor caminho. A gente acha que o melhor caminho é te entregar produtos melhores, uma carteira mais aderente, uma carteira que vai te entregar mais retorno no final das contas, independente de quanto volte de comissão. Então, o intuito não é que volte mais comissão para o cliente e pague nosso custo. O intuito é entregar a melhor relação risco-retorno para essa carteira. Ou seja, que ela performe melhor a longo prazo. Tu prefere, às vezes, pagar talvez 0,3, 0,4 a mais e ter 3% a mais ao ano, ou não? Putz, o que interessa no final é o ganho. E se a gente colocar produto ruim, a gente consegue fazer voltar o custo nosso. Mas o intuito não é esse. O intuito é ser totalmente independente. Então, isso tem que ficar muito evidente, que a gente muda um pouco a regra do jogo, né? E aí, muitas vezes, ela diz: não, mas para assessoria seria mais barato. Agora, encontra um assessor que faria a mesma carteira que a gente, porque esse assessor provavelmente vai ganhar uma remuneração muito menor e para ele não faz sentido. Então, se existisse esse profissional... Não bate a conta, né? Ok, mas a conta não fecha lá. O cara tem que colocar talvez um coisinho, talvez tem que colocar um produto mais longo, Então essa é a nossa visão. Porque no fim do dia todo mundo tem boleto para pagar, né? Ninguém consegue trabalhar de graça. Né? Não é filantropia. E assim, pode ser que alguém que seja do mercado financeiro assistindo aqui o podcast fique incomodado, né? Tá, com base em quais dados a gente está fazendo essas afirmações? Um dos trabalhos que a gente faz na API, antes do cliente virar nosso cliente, é analisar a carteira dele. Então a gente via de regra nessa reunião, é quando o cliente de fato conhece a carteira de investimentos dele. A gente tem esse serviço. A gente tem esse serviço dentro da API. Então, qualquer pessoa aqui que queira que a gente faça uma análise da carteira de investimento dela, basta ela entrar em contato com a gente vai fazer essa análise. Então, todas essas afirmações que a gente fez, além da experiência de vocês no mercado financeiro, tem a nossa experiência de fazer esse tipo de análise de carteira dos nossos clientes. Assim, de 10 análises que eu faço, olha, até hoje, sei lá quantas carteiras eu já fiz, eu ia falar de 10, mas de 10 eu não ia falar nenhuma. Assim, de 100 carteiras, uma que eu vi menos conflito de interesse. Porque tinha COI lá dentro, por exemplo, e era um COI que não fazia sentido.
Sim. Se fosse um COI que fizesse sentido, mas não era um COI que não fazia sentido. Então é com base em dados que a gente faz essa afirmação, não só com dados no nosso mercado, não só com dados na nossa experiência passada, mas olhando dados do mercado lá fora também. E eu, enquanto cliente, onde que eu devo olhar para observar esse tipo de conflito? Porque uma coisa é vocês estarem falando, né? Uma coisa é a gente aqui como profissional tá falando isso. Sinais de alerta. Uma oferta com um tempo limitado que você tem que decidir rápido. Cara, o mercado não muda da água pro vinho em questão de 2, 3 dias. Esse é um sinal de alerta. Né? Produtos muito travados, muito longos. É outro sinal de alerta. Aqui Fundos de uma mesma casa. Então, o cara é cliente do Banco do Brasil. Quantos fundos ele tem na carteira? 10. Os 10 são do Banco do Brasil. Pô, não é só os gestores do Banco do Brasil que são bons. Eu até falei o nome aqui. No compliance vai me pegar depois. Mas enfim. Mas eu fiquei bravo esses dias. Tava fazendo análise na portabilidade de uma cliente. E aí tava olhando justamente o Banco do Brasil. E aí... porque a gente atende os clientes mesmo no Banco do Brasil, mesmo no Itaú, mesmo por N razões. Às vezes o cliente, por causa da empresa, quer permanecer. Tudo bem, a gente atende onde ele quiser. Essa cliente, ela tem uma questão específica, ela quer permanecer no Banco do Brasil, ela tem uma previdência lá. Todas as previdências péssimas. A menos pior rendia CDI menos 1 para alocar no Tesouro Selic. Então, assim, para alocar no Tesouro Selic, o negócio está rendendo, sei lá, 90%, 88% do CDI. Por isso o desabafo. O Banco do Brasil, como eu estive lá, eu confesso que eu evito falar. Tenho um carinho muito grande pela instituição a qual eu trabalhei. Pagou muita conta, né? Então. Pagou muito leite dos meus filhos. A gente até tem um gancho legal aqui. Que é a evolução do mercado. Porque olha só, até 2011, se você tivesse um saco de dinheiro e quisesse investir, onde que você ia conseguir? Só tinha os bancos. Só existia banco. Só que qual que é o problema do banco? Ele vive do cara oposto ao investidor. O banco ganha dinheiro de verdade com o devedor. Então por isso que os produtos, na sua maioria das vezes, são ruins. Você pega o Itaú, que é o banco que mais tem a prateleira de investimentos leque bacana e tal. O Itaú, 2%, 3% da receita, a última vez que eu olhei, era do mercado de investimentos. Então, qual atenção você vai dar para o setor da tua empresa que gera só 2% da tua receita? Você tem um setor na tua empresa que gera só 2% da tua receita. Qual a atenção que você vai dar para ela? Qual o nível de profissional que você vai botar lá? Qual a tua preocupação com a qualidade dos produtos que estão lá? Esse é o problema. Aí de 2011 até 2020, mais ou menos... teve as assessorias de investimentos, que a gente já abordou bastante. E em 2020, 2021, teve uma mudança na resolução da CVM, que é o órgão que nos fiscaliza, e aí permitiu criar as consultorias. Né? Então esse é o melhor momento para as pessoas investirem, porque ela tem opções bacanas. Mas a gente vai falar em termos de percentuais, o que hoje ainda está no banco, o que hoje está na assessoria, qual que é o crescimento da consultoria hoje e para frente? Fazendo um recorte no nosso público-alvo, que geralmente é o cara com um ticket maior, e não talvez o cara ultra high, que daí tu tá excluindo os caras que já tem o single family office, ou seja, como se fosse uma consultoria só para eles, a gente, nesse mercado, já não tá mais tão forte nos bancos, já diminuiu um pouco. Então se estima aproximadamente 60% bancos e 40% corretoras. No momento que tu pega o recorte total, ainda está aproximadamente 80% bancos. Então, mas o nosso recorte no público, que a gente acha que é no público-alvo nosso, já tem bastante coisas em corretoras. Então, o mercado já cresceu bastante para esse caminho. E importante frisar, a gente consegue acessar tudo que o assessor acessa, só que de forma independente. A gente pode atender ele em qualquer uma das instituições financeiras. Então, a gente tem várias parcerias, inclusive pode atender ele no banco. Então, a gente acha que é um caminho que os bancos tendem a abrir as portas para nós, para a gente conseguir atender nosso cliente dentro do banco. Porque o banco não vai perder o recurso, vai ser eficiente, não vou precisar pagar um gerente para atender. Então, acho que é um caminho natural. A via de regra, isso já está acontecendo, mas a gente acha que vai avançar muito. Então, a gente atende o cliente onde ficar melhor para ele. A gente não é contratado pelo banco ou pela corretora. Então, de forma 100% independente. A gente está terminando o cadastro com um dos bancos que, cara, é um dos bancos, não é de primeira linha, não são dos Itaú, enfim,
Mas são bancos renomados que a gente vai poder atender o cliente. Então, a gente acredita que no médio prazo... Esse processo já está acontecendo. Vai convergir né? para isso, assim como já deve acontecer fora do país. Mas voltando um pouco para as dores do cliente, como que o cliente identifica, né? Se ele está se ele está sofrendo conflito de interesse, é aquilo de o assessor estar muito próximo, o gerente do banco está sempre muito próximo, sempre ligando para oferecer produtos, é sempre aquilo... o foco no produto e não o foco no cliente, né? Então, ele não quer saber qual dor você tem, ele quer te entregar o remédio. Ele vai querer vender sempre o remédio. Olha, o remédio hoje é o vermelho, o remédio amanhã é o azul. E assim ele sobrevive focando na venda de remédios e não se tu sente uma dor ou não, não ele entender a sua dor para chegar com a solução, né? Que 99% dos casos não é o remédio azul ou o remédio vermelho que ele está te oferecendo, né? Falando de matriz de incentivo, o cara só tem o incentivo de pegar o telefone dele, ligar e tentar vender isso para você, se for muito conveniente para ele. E como é que vai ser muito conveniente para ele? Provavelmente vai ser na margem de lucro que está embutida naquele produto. A gente até teve uma prospecção recente de que a gente está negociando, e aí o cliente abriu a carteira para nós ver, para a gente dar uma olhada, fazer a nossa análise. E aí, olhando a carteira desse cliente, nos últimos 3 meses, ele entrou em todas as ofertas que tinham das maiores na corretora. Será que todas as ofertas eram boas? Ou será que simplesmente o assessor dele estava pegando, tem oferta aqui, vou distribuir. E aí, a gente nos últimos meses, com exceção de uma ou outra, a gente praticamente não entrou. Porque, por exemplo, as ofertas estão com preço, com prêmio, com uma taxa ruim em frente a outras opções do mercado. Então, não faz sentido para nós entrar. Só que aí, muitas vezes aqui, volta ao conflito, o cara tá olhando o produto e indicando pro cliente. E aí tá o cliente entrando em produtos de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, sem ter uma taxa maior, um prêmio de risco em relação ao papel de 2 anos, de 3 anos. Faz sentido isso? Na nossa visão, não. E só que o cara tava simplesmente, possivelmente, distribuindo o produto da oferta da vez para esse cliente. Ele entrou nos últimos 3 meses em todas as ofertas. Daí o assessor deve ter ligado e, tem tal produto. Ele entrou em todas as ofertas. Então, grande sinal quando recebe muitas ofertas, é um indicativo que, gatilho abre o olho. Presta atenção, né? A gente não entra em ofertas, a gente entra. Quais são os critérios que a gente analisa? São vários. Um dos principais critérios que a gente olha em todas as ofertas é qual é o cronograma de dívida daquela empresa. Porque tem empresa que você vai olhar a oferta e, por exemplo, daqui a 5 anos ela vai ter uma necessidade de caixa absurda e ela vai ter problema. Assim, de onde que vai vir esse dinheiro? Ela vai ter que fazer uma nova oferta. É o tipo de oferta que a gente não entra. Tem empresa que fez a oferta 1 ano atrás e está pedindo recuperação judicial agora. Putz, em 1 ano. Colocou um monte de dinheiro pro caixa e agora já está pedindo a RJ. Só que essa empresa, ela tem mais dificuldade de captar. Consequentemente, a comissão que ela paga é maior. E aí começa o conflito de novo no mercado. Talvez uma empresa saudável, ela vai pagar 1% de comissão. Uma empresa com maior problema, eu te dou 4% aqui para te vender isso aqui, porque você não pagar uma comissão forte, eu não consigo, ninguém vai investir dinheiro aqui. E volta no incentivo que o profissional acaba tendo ali na ponta do lápis. Né? E via de regra, eles focam muito em rating. Por exemplo, é AAA, é duplo B, só que isso não quer dizer muito, né? A crise de 2008 está aí para falar isso. Americanas era AAA, está aí para falar isso. Para você entender mesmo a saúde financeira da empresa, você tem que fazer a análise, como eu citei o exemplo aqui, de fazer a análise do cronograma de dívida da empresa. O cronograma de dívida nada mais é que você tentar estimar as receitas que essa empresa vai ter e os compromissos que ela tem para pagar, né? E tentar ver se os dois casam, né? E aposto contigo, muitas das ofertas que estão aí é duvidoso, é muito arriscado. E aí vai, faz sentido entrar? Atende o perfil do cliente entrar num cronograma de dívida mais arriscado? E aí a reflexão que a gente faz junto com o cliente, você já está perto do usufruto, você não precisa correr tanto risco, você já corre muito risco na PJ. Qual é o prêmio que você vai ter frente ao risco que você vai assumir, né? Sendo que esse dinheiro poderia ser emprestado para o governo? Será que não é melhor eu aceitar 0,5% a menos e dormir tranquilo com um emissor que a gente dorme, que a gente está super confortável de alocar? Porque se tu for lá na corretora e ordenar por rentabilidade, a chance de tu entrar numa renda fixa ruim é muito alta. Vai lá, pega os CRA, CRI, debentures, ordena por rentabilidade e entra no primeiro. Tu vai entrar em IPCA mais 10, CDI mais 4...
provavelmente daqui a uns anos tu vai ter calote. Por ou quanto vai ter tempo algum essa problema. empresa vai durar, né? Então, é uma grande armadilha deixar ordenar lá por rentabilidade, porque a tendência é de estar no papel muito ruim. Então, a gente, muitas vezes, quando a gente está falando com o cliente, a gente não está entrando só em rentabilidade. Cara, se entrar só em rentabilidade, a gente coloca abacaxi em carteira. Tem que olhar a qualidade daquele ativo. Às vezes a gente aceita ganhar menos para dormir tranquilo, e a gente sabe que não tomar o calote ali na frente, a longo prazo, faz muito mais diferença do que ganhar um taxão agora e daqui 2 anos eu tomar um calote e devolver todo o recurso. E às vezes essa visão o cliente não tem ela, né? Porque ele nunca foi instigado a pensar dessa forma. O nosso mercado financeiro ele é uma criança. Exatamente. É uma criança, então o cliente não percebe isso. E a gente estava falando de análise de crédito de empresas. É importante a gente lembrar aqui que nós somos especialistas em planejamento financeiro ou investimentos. Nós não somos analistas. Então, mesmo a gente que é profissional do mercado financeiro, que respira o mercado financeiro, muitas vezes não se sente capaz de analisar o balanço de uma empresa e tomar esse tipo de decisão. Por isso, dentro da API, a gente contrata profissionais terceirizados, tem algumas empresas que prestam serviço para nós, que fazem esse serviço também independente. Nunca é uma casa de análise vinculada a uma corretora ou vinculada a um banco. A gente preza muito, muito, muito pela independência, né? E a partir dos relatórios que são fornecidos por essas instituições independentes, que a gente lê, tenta mensurar quais são os riscos e traduzir isso para o cliente, né? E também tirar as próprias conclusões. Também né? tirar as próprias conclusões. Eu até ia pegar um gancho aqui, né? O brasileiro gosta muito de investir em imóveis, por exemplo. E é esse tipo de discussão que a gente consegue ter com os clientes. Porque a gente não foca em produto. E aí a gente fala, não, porque eu comprei um imóvel aqui por 100 mil reais. E hoje ele vale 600. Isso tem 15 anos. E ele acha que foi um negócio da China. A gente consegue entrar nesse tipo de análise e mostrar para ele se realmente faz sentido mesmo ou não. Se valeu a pena. Se valeu a pena mesmo ou não. Muitas vezes, para quem não é profissional do mercado imobiliário, a grande maioria dos imóveis que essa pessoa comprou deu prejuízo. No sentido de perder para o CDI, perder para a inflação, fora o que ele teve que gastar com ITBI, com inquilino, com imobiliário. E vale destacar que a gente está olhando para o imóvel como um investimento, né? Sim. Não como o imóvel próprio, o primeiro imóvel. Exato, né? Como um investimento. Como investimento. Porque o investimento queridinho do brasileiro não é a caderneta de poupança. É comprar um apartamento para alugar, um terreninho para alugar e tal. Então a gente consegue entrar nesse nível de crítica, nesse nível de análise. Né? Um pilar que tem na API é a parte técnica. Então olhar o fundamento das coisas, vide as ferramentas que a gente tem desenvolvido. Um constante desenvolvimento dentro da API, né? Exato. Então, na hora de analisar aonde o cliente vai investir, etc., a gente faz isso também. Legal. Não são só os investimentos. E agora, chegando para o fim da nossa conversa aqui, se a gente fosse elencar alguma mensagem pro parceiro que está do outro lado nos assistindo, o que vocês transmitiriam para ele? Olha, a gente deixou vários alertas aqui. Então, sente que tem algum desconforto, não tem tanta confiança no teu assessor, se ele está atuando pró-cliente, ou pró-assessor, ou pró-banco. Se você identificou com alguns dos cenários que a gente trouxe, cenários, né? Nos procure, faça uma análise gratuita, a gente te mostra. A gente costuma fazer muito frequente isso, de mostrar. Obviamente, a gente tem uma penetração muito grande quando a gente mostra as dores. Então, esse cara acaba virando nosso cliente. Então, por isso que a gente quer fazer essa análise gratuita, porque a gente mostra muitas coisas que ele não tinha real noção. Depois você tem liberdade de fechar conosco ou não. Mas, pô, identificou isso? Nos procure. Tá pensando em ter um acompanhamento diferente, de forma realmente independente para o futuro? Acho que a mensagem que a gente quer deixar é, a gente está à disposição, a gente acha que nosso mercado vai crescer muito, o mercado vai cada vez mais vir para esse modelo, ao nosso ver, vir para o modelo de consultoria, modelo independente, alinhado, cada vez mais exigente em termos de qualidade, e a gente quer ser prestador de confiança. Então, a gente tem muito a regra lá na API, que esse é o negócio das nossas vidas, e a gente quer atender o cliente a vida toda. Então, eu não vou trazer um cliente para vender um produto para ele, ou um consórcio, ou um produto que não faz sentido. Não, a gente vai atender bem esse cliente, e a gente vai atender bem a vida toda. Então, esse cara vai ser uma relação extremamente sustentável, ganha-ganha. Ele vai ganhar e a gente vai ganhar. E a gente vai atender esse cara a vida toda. A gente não quer atender esse cara 3 meses, 6 meses, e depois passar para outro cara atender.
A gente não tem essa política. A gente quer realmente ter uma relação muito duradoura com esse cara e sustentável, que é isso que a gente acredita. Que aí Legal. a forma que a gente faz isso de forma independente. Legal. Que não dá para ser inocente no mercado financeiro. O mercado financeiro ele é muito ajustado, né? A gente costuma dizer bastante, não existe almoço grátis, né? Então, assim, muito cuidado, sempre tenha uma reflexão, como que eu vou remunerar esse profissional? Como que esse profissional leva a vida dele, né? Por que estão me indicando isso, né? Exato. Tem muitos clientes que, não, porque o meu corretor de imóveis me indicou o apartamento e é um negócio da minha... Cara, sim, vamos parar para pensar. Será que é o negócio da tua vida ou da vida dele? Se fosse tão bom assim, por que chegaria em você? Será que não chegaria no dono da corretora antes, da imobiliária antes? Ou no corretor antes? Enfim, né? É complicado a gente acreditar num profissional que já está conflitado, né? Que quer te vender aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Minha mensagem final é uma coisa que eu vejo muito com os clientes, assim. A vida passa muito rápido. E não fazer o planejamento de investimentos, independente de quanto patrimônio você tenha. Às vezes o cara tem lá 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Só que a expectativa de gasto que ele tem, esses 7 milhões, 10 milhões, não é suficiente. Então assim, a vida passa muito rápido. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é o seguinte: presta atenção, cuida das tuas finanças. Ganhar dinheiro na tua atividade principal envolve correr risco na tua empresa, entendeu? Mas preservar esse patrimônio não envolve correr risco. É o contrário. É uma atividade mais até defensiva e que envolve muito planejamento. E é onde a gente mais gosta de atuar e ajudar os nossos clientes. E até, acho que é um principal feedback que a gente pode ganhar de um cliente, é o cliente me dizer, olha, tô tendo mais tempo para ficar com a minha família, mais tempo para pensar outras áreas da minha vida, sabendo que o meu dinheiro, o meu plano de aposentadoria, meu plano de sucessão tá muito bem cuidado, meus investimentos, offshore, se fez sentido, tá muito bem cuidado e eu sinto confiança nesse cara. A gente pode cara resumir, que me atende. a gente pode resumir o cliente que tá dormindo bem, né? Esse acho que é o melhor feedback. Se o cara conseguiu ter essa liberdade, que muitas vezes o brasileiro não quer cuidar de investimentos, não gosta dessa área, mas precisa de um braço de confiança, porque senão ele se obriga a ter que olhar, porque senão ele entra em umas armadilhas. Então esse acho que é o maior feedback que a gente pode receber de um cliente. Sim. Tô tranquilo, Legal. sei que minha vida tá bem segura aqui, de forma independente, bem cuidado. O meu longo prazo tá garantido. É comum ouvir do cliente falar assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente tem 6 áreas que a gente olha, não é só os investimentos, a gente tem 6 áreas que a gente olha para os clientes. É muito comum numa mais de uma dessas áreas o cliente falar: nossa, eu não... Nem sabia que existia essa. Eu tenho um cliente uma vez que eu entrei num assunto com ele técnico, envolvendo sucessão e etc. Ele botou a mão na cabeça assim e falou: cara, isso é um baita de um problema para mim se caminhar por esse cenário. E é um cenário factível. Vamos fazer conta. E isso desencadeou toda uma mudança na empresa dele, na vida dele. E hoje ele fala: pô, ainda bem que a gente conseguiu enxergar isso há 2 anos atrás. Tô bem mais tranquilo hoje. Então é muito comum esses comentários que a gente recebe dos clientes. E claro, nesse podcast a gente acabou falando um pouquinho menos de renda variável, né? A gente falou muito de segurança. Não que a gente não goste de assumir risco, a gente, quando faz sentido, a gente gosta sim de assumir risco, a gente assume se o cliente tem esse perfil, né? Inclusive tem um grande gestor de renda variável que se chama Guilherme Axé, que ele usou uma frase que eu levo bastante dentro de mim, que é: quem não toma risco conta a história dos outros. Então, assim, acho que a vida é feita de assumir riscos, né? A gente precisa, de certa forma, correr os riscos de uma maneira sábia. Então, não é não correr nenhum risco, é correr algum risco, mas sabendo quais são os efeitos colaterais se, por acaso, a maré não for a nosso favor. Legal. Pessoal, agradecer novamente por esse papo muito bom que a gente teve, Barbosa, Folchini e o Heitor também. Eu tenho certeza que quem está do outro lado vai conseguir aproveitar muito, vai conseguir tirar pelo menos algum fruto aqui dessa conversa, algum insight, se identificar com algum cenário que a gente trouxe aqui de clientes. E novamente quero agradecer a presença de vocês aqui e principalmente quem está do outro lado nos assistindo agora, convidar para entrar em contato com a gente, entrar em contato nos meios que vão estar aqui na descrição, deixar seu comentário, deixar sua observação, seja boa ou ruim.
Acho que é importante a gente receber o feedback de todos os lados. Então, agradeço quem está do outro lado nos assistindo também.